Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa do Todo Basquetebol. No programa de hoje iremos fazer aquilo que é o rescaldo da jornada 15 da Liga Betclic Masculina 2025-2026. Jornada 15 que se inicia com dois jogos em simultâneos. Vamos então falar do Futebol Clube Porto contra o Imortal da Albufeira. Jogo este onde o Porto faz uma porcentagem de 3 pontos espetacular, 50%. É algo que pode se calhar justificar aqui esta vitória, para além de todo o favoritismo que levava. De resto as coisas até foram bastante equilibradas, mas esta percentagem não dá hipótese a qualquer equipa. O Imortal ainda faz um bom jogo, consegue marcar 88 pontos. O protagonista principal do lado da equipa do Porto é Tanner Olney, 17 pontos, 10 ressaltos. A nível da marcação de pontos, Jonathan dá muito bem o jogador. De facto, é um jogador que já teve momentos altos, momentos baixos, mas Fernando está muito bem a confiar no jogador. É um jogador que se percebe pela maneira que joga tudo, tem talento e qualidade, e ele é importantíssimo para a nossa liga. Do lado do Imortal, que é onde tem Kennedy no capítulo da marcação, 22 pontos, portanto espetacular de facto. Algo acima da... É um jogador que veio dar muito ao Imortal e acho que daria a qualquer equipa da liga. E André Silva com 16 pontos, 4 saltos e 10 assistências, portanto um duplo-duplo, muito bem. Aqui André Silva cada vez mais a crescer. Veremos se André Silva, agora já sabemos que não será chamado à próxima janela de qualificação do Mundial, mas se calhar em princípio poderá vir a ser chamado para uma próxima, pois tem posto exibições espetaculares. Vamos então avançar à próxima partida, a Associação Desportiva Alvarense contra o Sporting Clube de Portugal. Do lado da vitória da equipa visitante, 85 Sporting, 82 Alvarense. Que jogo incrível! Do lado do Sporting, quem está de volta e a bom gás, já estava, mas já está cada vez a ficar mais integrado, é André Cruz. Este sim vai à janela de qualificação do Mundial. Pronto, vamos então falar daquilo que foi o jogo. Um jogo incrível mesmo. Foi muito disputado até ao fim. Não, a maior vantagem que houve na partida foi de 9 pontos, portanto não acho do lado da equipa leonina, mas o Alvarense também esteve na frente. Foi um grande jogo, muito equilibrado em quase tudo aquilo que é parâmetro, e aqui não acho que aqui a questão que definiu muito o jogo foi a Alvarense. Notava-se ali algumas menos rotação que o Sporting, claro. O Sporting sem problemas nesse caso, porque jogou com, ou seja, o Alvarense apenas 4 norte-americanos, o Sporting 6 norte-americanos. O Alvarense ainda complicou, Stephen Swenson acabou mesmo por ser expulso, justamente, e depois teve Brandon Jones com 4 faltas durante muito tempo. Ninguém da Alvarense conseguiu sacar a quinta falta a Brandon Jones, e se calhar foi um erro não ter trabalhado ali naquela parte mais dentro. Acabou por trabalhar, depois o Sporting teve muito permissivo dentro. Lá está, lance polémico no final da partida. A mim parece-me que o lançamento de Render Woods possa estar fora do tempo por 0,1 décima, 0,2 décimas. Portanto, achei, nesse lance em particular, não achei a decisão da equipa de arbitragem totalmente desproporcionada. Portanto, achei que era um lance difícil e a mim até me pareceu que estaria fora do tempo. Portanto, acho que a equipa de arbitragem esteve bem, atuou bem, apesar dos protestos que existiram. Vamos então ver aqui os jogadores que estiveram bem. Jalen Jenkins, que fez um afundanço do outro mundo. Então está-se a tornar um jogador cada vez mais importante. Não fez isto, ou não deu... Foi muito importante, sem dúvida nenhuma, mas não teve a este nível. Se virmos ver, se calhar, a jornada 15-14, quando teve no Alvarense há 2 anos atrás. Portanto, boa contratação da Associação Desportiva Alvarense. Do lado também da marcação de pontos, Jaid com 20 pontos, quem para Jaid. E do lado do Sporting, para mim, o grande jogador, apesar de não ter sido o MVP, digamos assim, foi Diogo Ventura. Quem para Diogo Ventura hoje em dia? Aparentemente ninguém. Vemos Diogo Ventura a fazer 17 pontos num jogo, ainda que 3 assistências, mas é uma pontuação espetacular. Do lado do Sporting, Stephen Swenson também com 17 pontos e 2 ressaltos, 2 assistências e 5 roubos de bola. Portanto, foi aqui um bom jogo deste jogador Stephen Swenson, que acabou por ser expulso.
na minha opinião, até podia ter sido expulso mais cedo ali. Este sim, parece-me um dos erros crassos desta partida no que toca à arbitragem, não tanto esse lance final. Numa falta antidesportiva, que para mim fica por assinalar, é falta ao jogador do Alvarense, e depois Stefan Svensson dá uma cotovelada com tudo na cara do jogador, do atleta do Alvarense. Isso, para mim, em qualquer liga, em qualquer europeia, de regras FIBA, o que seja, é falta antidesportiva, seja na CN2, na CN1, na Pro Liga ou na Liga Betclic masculina e feminina. Portanto, achei esse lance aqui um bocadinho polémico, mas de resto a arbitragem foi aceitável. Lá está, não é um jogo que se culpabiliza a arbitragem. A vitória não se dá devido à arbitragem a ninguém, a derrota não se dá devido à arbitragem a ninguém. Foi um jogo equilibradíssimo até ao fim. O Sporting evidenciou aquele fator-chave, foi ter mais rotação, acabou por vencer. Da Alvarense, a falta de Jackson Storm começa a tornar-se preocupante, aponta se calhar que esteja recuperado daqui a uma semana e meia, 2 semanas. E a pergunta que se faz é: Jackson Storm foi de facto fundamental para o Varense, e acho que vai ser. Agora, vai entrar, ou seja, este jogo foi de playoff praticamente. Isto é o jogo que podemos vir a ter nas meias finais, e se tivermos jogos assim nas meias finais entre o Varense e Sporting, se for este o emparelhamento, espetacular. Será que Jackson Storm vai conseguir retomar depois da lesão ao nível a que está a ser neste momento a Liga? Vamos ver, esse também é um dos fatores a estar atento. Vamos então avançar à próxima partida. Galitos Barreira contra o União Desportiva Oliveirense. O Galitos perde 76-90 depois de ter estado muito tempo na frente. Acabou por fazer um primeiro quarto de excelência mesmo. E até pareceu que tinha capacidade para surpreender, mas lá está. O Oliveirense não permitir de maneira nenhuma que isso acontecesse, pois muito bem a equipa de João Figueiredo saiu na segunda parte, veio com uma mentalidade totalmente diferente, e conseguiu não só ser mais eficiente nos seus ataques, mas também ser efetivo a defender. Portanto, muito, muito bem. Do lado do Galitos, destacar um jogador que por acaso até teve bem estatisticamente e quase que é MVP, mas Teotónio Dó, acho que fez a melhor exibição que eu me lembro desde que ele chegou ao Galitos. 15 pontos, 11 ressaltos, é muito, muito, muito bem. Muito bom jogo de Teotónio Dó, e deu a luta sempre, 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 sempre até ao fim. Tem-se vindo a evidenciar assim. Já contra o Vasco foi igual. Teotónio Dó, de facto, incrível. O jogador Teotónio Dó, também do lado do Galitos, Quentin Ayobo. Este sim jogou 40 minutos certinhos, não teve quase descansos. 29 pontos para Quentin. Foi uma exibição tremenda por Quentin. Por parte da Oliveirense não se vê tanto este tipo de jogadores, ou seja, que às vezes vem a 30 pontos e tal, vê-se, mas sim, é jogadores com mais equilíbrios na distribuição de pontos. Quem se destaca mais é Michael McIntosh, com 21 pontos. No nível da marcação, depois a nível de MVP foi Earl Timberlake, MVP da partida, com 15 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências, 2 gols de bolas. Dizer aqui uma coisa deste coletivo da Oliveirense que é interessante. Foi buscar agora 6 de estrangeiro. Não sei se já vai estar incluído para a Taça de Portugal. De momento não temos sequer essa informação, e a informação que temos é de que não, mas ainda poderá haver aqui um milagre. Mas a Oliveirense tem tido aqui algum problema, que é ver-se todos os estrangeiros bem e depois os jogadores portugueses estão um bocadinho abaixo do nível. Ao início até pareciam bastante equilibrados e parecia uma equipa com bons fundamentos nesse equilíbrio português-estrangeiro. Agora parece um fosso. Portanto, isto são os problemas para as equipas que querem estar entre os grandes, porque precisam ter rotação para além dos norte-americanos, rotação eficaz. Acabou por correr bem, porque se calhar foi contra o Galitos, que não tem os mesmos recursos que outras equipas. Vamos então avançar à próxima partida. Sport 2 Benfica contra a Vitória Sport Clube. Benfica vence por 111-79, destruiu completamente a equipa de Guimarães. Diogo Gameiro foi o homem da partida, com 27 pontos, 4 ressaltos, 6 assistências e 2 roubos de bola. Do lado de Vitória foi Samuel Pique e Malik Jacobs, os destaques do costume. O próximo jogo, que é o Luso Nosso Pré contra Jogueira Aveiro. Este sim, jogo importantíssimo para ambas as equipas, e o Jogueira vence.
e acaba por ser uma vitória que dá algum ar à equipa de Jogueira. A equipa de Jogueira fica com 6 vitórias, a 2 vitórias do Galitos, que está em zona de descida, com 4. E dá um bocado de um respirar ao Jogueira, porque o Jogueira era uma equipa que tinha vencido Sporting, era uma equipa que estava aqui com problemas, se calhar, no que tocaria a confrontos diretos, ainda para mais porque estamos a pensar neste momento, ou chegou a haver uma tabela 5 equipas, portanto 5 equipas empatadas em vitórias. Portanto, aqui o Jogueira, importantíssima esta vitória, e ainda conta com um jogo a menos para jogar, portanto pode mesmo até acabar a 7 vitórias contra 4, e aí já dizer praticamente garantiu a manutenção e só lutar para ter o melhor lugar possível no play-off. Não só garantir a manutenção como o play-off, portanto jogar aqui importantíssimo para o primeiro passo da equipa, que seria garantir a manutenção. Outro jogo então, vitória importante e importantíssima do Sporting Clube Braga contra o Vasco da Gama. O Braga vence por 107-66. É um jogo em que o Braga mata e fez isto na perfeição, fez o que tinha que fazer, não deu espaço a surpresas. Do lado dos destaques individuais, Mike Fofara, 27.12 ressaltos, e do lado do Vasco da Gama, o mais recente reforço, Xavier McLean, com 30 pontos e 2 ressaltos, 4 bolas. Portanto, foi um grande jogo de Xavier McLean, que acabou por, ao início, tentar arrumar contra esta maré da equipa do Braga, não conseguiu, e pronto, e a equipa de Braga acabou mesmo por levar uma vitória confortável, não parou, que era o que tinha que fazer, tinha a responsabilidade de não parar. Quem está de volta, mas lá está, não está ao nível, teve mais de um ano parado, tem um Saconé que apenas faz 3 pontos, mas é um jogador que tem, e 3 ressaltos, mas é um jogador que tem que voltar, e vai ser um processo até o jogador estar ao nível, mas poderá estar ao nível até numa fase eventual de playoffs o Braga atingir. Damos então por concluído o programa de hoje. Vamos então olhar também um bocadinho para a tabela. Vemos o Benfica em primeiro, com 14 vitórias e uma derrota, e depois Sporting 2 vitórias atrás do Benfica, com praticamente o segundo lugar garantido após esta vitória do Alvarense, porque teria que perder 2 jogos e o Alvarense iria ter que vencer 2 jogos, e destacar que o Sporting já venceu, já jogou contra o Benfica, contra o Porto, portanto já fez aqui a manopla de jogos mais complicados, portanto parece que terá tudo para ficar em segundo lugar, ou até mesmo se surpreender no primeiro lugar. Depois ali, entre o terceiro e quarto lugar, temos o Overense e o Futebol Clube do Porto. Vai ser um duelo espetacular. 11 vitórias para o Overense, 10 para o Futebol Clube do Porto. Depois veio o Oliveirense com 8 vitórias, 7 derrotas. O Jogueira aparece com 6 vitórias, 8 derrotas, com jogo a menos, empatado com o Sporting Clube Braga, mas à frente porque venceu na primeira volta da Liga. Vamos ver quem vencer o próximo jogo. Vai mesmo passar para sexto classificado. Depois, lá está, 3 equipas empatadas, Imortal, Vitória, Sport Clube e aqueles do nosso prego, ambas com 5 vitórias cada uma. E depois sim, as equipas na posição de vermelha da tabela, Galitos Barreiro com 4 vitórias e Sport Clube Vasco da Gama com 3 vitórias. O Vasco urge vencer. Muito obrigado pela sua atenção. Este foi o programa de hoje.